Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Voraz, da autora Lani Queiroz. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês A Iniciação, que contém 416 páginas. A editora que nos trouxe foi a Qualis. E esse vídeo vai especialmente para a nossa aventureira Micaele Soares, que foi quem solicitou que eu estivesse lendo essa trilogia e trazendo aqui para vocês. Eu digo para vocês que essa história é uma história muito marcante. Essa vai ser aquela história que te envolve de uma forma que você fica ansiosa para saber os próximos acontecimentos. Você vai se aventurar de uma forma tão intensa que ela vai fazer parte da sua vida. Quando te perguntarem de algum livro, alguma trilogia, com certeza você vai se lembrar dela. Aqui nós vamos conhecer Andréas e Maia. A Maia é uma menina que está noiva de Breno. Ela acabou de se formar como advogada. Ela está muito feliz. Ela vive com seus pais em uma cidade pequena e está fazendo planos, óbvio, com o seu noivo. Porém, ela vê tudo ruir a partir do momento que o seu noivo Breno é preso e ele acaba falecendo ali naquela prisão, fazendo com que ela se revolte, fazendo com que ela não consiga entender o porquê aconteceu, e assim ela decide que colocará Andréas Montanaro na cadeia, porque foi ele o autor de colocar o Breno na cadeia. Mal ela sabe que o Breno não é tão inocente assim. Mal ela sabe que o que Andréas fez foi simplesmente castigá-lo porque ele o traiu. Porque traição é algo que Andréas realmente não aceita. Dessa forma, ela vai começar, então, ali a sua vingança. Ela começa o seu plano. Porém, gente, é o que eu digo para vocês. A pessoa, quando ela está com um sentimento tão aflorado como a Maia, que nesse momento é um sentimento negativo, no qual ela quer se vingar, no qual ela quer ferir alguém que a feriu, de certo modo, a pessoa fica cega. E por conta dessa cegueira dela, ela vai acabar sendo usada, porque aparece na vida dela a Valesca, que é uma agente federal, e essa Valesca, logo no começo eu vi, essa mulher tem rabo preso. Essa mulher tem alguma coisa a ver com essa Andréia, gente, porque é impossível a raiva, o ódio que essa mulher tem dele. E dessa forma, ela vai usando a Maia, para que a Maia se aproxime do Andréas e coloque não o plano da Maia em prática, que o plano da Maia é o quê? É poder se infiltrar ali na agência de advocacia do Andréas, se aproximar dele de forma a conseguir a sua confiança e assim roubar informações que o coloque na prisão. Para a nossa Valesca, ela não é só isso que ela quer. Ela não quer prisão para o Andréas. Ela quer realmente destruir não só ele, como também toda a sua família. Porque ela tem raiva. Então, aí você vê que tem uma história por trás. Mas a nossa Maia não consegue enxergar isso. Por mais que às vezes a Valesca fala alguma coisa que ela fica meio assim sem entender, ela não consegue enxergar por conta desse ódio que está dentro dela. Só, gente, que o nosso Andréas... Gente, o nosso Andréas é um homem perigoso. O nosso Andréas é aquele homem que só de você olhar, você já molha a calcinha. Óbvio, gente, porque é um homem lindo, é um homem de presença, é um homem que exala poder, é aquele homem de cara amarrada, aquela cara de poucos amigos que eu amo, que eu adoro. Ai, gente do céu, eu fico imaginando ele na minha cabeça, eu já fico assim, eita, se aparece na minha frente. Até eu ia querer me vingar, porque o homem é tudo de bom.com. Só que o nosso Andréas, ele vem de uma família tradicional da Sicília, de uma família mafiosa também tradicional. Eles acabam tendo, então, esse escritório de advocacia para poder realmente mascarar os seus negócios obscuros. E quando ele encontra a Maia pela primeira vez, olhando nos olhos dela, ele já sente através do corpo dela, porque eles têm um esbarrão, então ele já segura ela pela cintura e fica ali olho no olho, quase boca com boca. Ali ele percebe pelo olhar dela que ela é uma submissa nata. Porque o nosso Andréas, ele é aquele homem praticante de BDSM, que é prazer e dor, que é submissão. Eu digo para vocês que a autora Lani, ela pega bem pesado nesse livro. Sim, gente, eu já trouxe para vocês aqui esse assunto. Como eu disse para vocês, é um assunto que para mim era bem desconfortável, mas hoje eu já leio com mais tranquilidade, né, de tanto ler.
Porém, esse aqui ainda me deixou um pouco assim, como vou dizer, um pouco assustada, porque eu nunca tinha lido algo da forma que foi colocado pela autora Alane. Porém, você consegue ler. É só naqueles momentos mais intensos você não ficar tentando imaginar a cena. Então, leia de uma forma sucinta para você entender, mas você não precisa se apegar àquilo lá, tá? Porque se você ainda tem muita dificuldade com esse tema, você não vai conseguir ler. E a história não é só isso. Então, vale a pena você se esforçar um pouquinho. Então, o nosso Andrés, quando vê aquela menina linda, aquela menina que tem o olho azul, mas que também pode ficar verde, dependendo da situação, com aquele cabelo até a cintura, loiro, gente, ele fica babando. Porque a nossa Maia, ela não queria ser submissa dele, mas a nossa Valesca a induziu a isso. Gente, é o que eu falei, a vingança fez com que a Maia ficasse cega. Eles começam, então, o envolvimento. Cara, já o primeiro encontro dos dois é algo assim que eu vou dizer pra vocês, viu? É muito intenso. É muito intenso, porque todos os livros que eu trouxe sobre esse assunto, o cara realmente ele tenta ali de todas as formas deixar a sua companheira confortável, fazer ela feliz. Ele não pensa tanto nele, né? Por mais que ele tenha essa índole de quero eu me saciar, ele pensa muito na parceira. O nosso Andréas, eu digo pra você que ele pensou um pouco na Maia, pensou. Mas, cara, ele é muito brutal. Ele, assim, é muito intenso. É um sexo muito cru. É um sexo muito assim, selvagem mesmo, entendeu? Só que a nossa Maia se pega amando tudo aquilo. Ela se pega, assim, querendo mais e mais. E como ela se entrega realmente de corpo e alma, como ela fala, ai gente do céu, isso pra mim me leva à loucura. Estou aqui, faça o que quiser comigo, meu amo, meu senhor, meu lorde. Gente do céu, faz com que ele se perca, faz com que ele veja a escuridão dentro dela e deixe ele mais fascinado ainda. E dessa forma, o que seria assim uma transa de 2, 3 vezes na semana se torna todos os dias. Porém, não acontecerá todos os dias, porque como eu disse para vocês, o nosso Andréas, ele tem ali negócios obscuros e ele precisa viajar em vários momentos para resolver algumas questões, porque afinal de contas, né, ele está tendo alguns problemas. E assim, vou dizer para vocês o seguinte, esse livro, esse primeiro livro, eles vão ter momentos deles, assim, intenso, aquele momento onde vai ser relatado, que você vai ficar engolindo em seco, serão 3. Aí os outros serão um pouco mais tranquilos. Então, ela consegue, sim, se infiltrar, ela consegue, sim, fazer com que ele fique rendido a seus pés, por mais que ele continue a tratando como uma submissa, ele faz concessões a ela, que nunca foi feito a outras. Com essa maneira dele tratar ela, vai fazer com que a sua noiva Isabelle, porque ele precisa se casar com a Isabelle, porque a Isabelle é uma siciliana nata, ela é uma siciliana original. Então ele tem que casar com uma mulher dessa estirpe, por conta, né, de filhos, por conta de sobrenome, enfim, todas essas coisas. Mas ele não abre mão da Maia. E a nossa Isabelle, ao descobrir isso, que ele está com uma nova submissa, e que ele está de forma diferente com essa submissa, demonstrando de certa forma um apreço maior, a nossa Isabelle surta. Porque ela ama o Andrés? Claro que não, porque ali ela quer o poder, ali ela quer ser a esposa do chefe. E com isso eu digo para vocês que a Isabelle vai ser um pé no saco. A Isabelle é bonita, a Isabela é inteligente, mas ela não dá o que ele quer. Porque a Isabelle é aquela relação morna, aquela relação chamada baunilha. Então é assim, é beijos, abraço, uma coisa mais assim, um sexo mais forte, mas não chega nem aos pés do que ele precisa, que são tapas, né, que é puxão de cabelo e algumas cositas mais. Ela não gosta disso e ela não liga dele ter outras. Porém, com Isabelle, como ela percebe que está tendo algo diferente, então ela começa a aprontar. E ela apronta pra caramba, gente. Ela pega no pé da nossa Maia, ela tenta de todas as formas fazer com que o Andrés se liberte dela, né? Mande ela embora. Olha, eu vou dizer pra vocês, a Isabelle, ela vai transformar a vida da nossa Maia no inferno. Porém, a nossa Maia, por mais que ela é uma menina que está descobrindo esse mundo agora, por mais que ela está tendo experiência agora referente a isso, ela é brilhante como advogada. E a gente sabe que um bom advogado, ele tem uma língua afiada. E a nossa Maia não fica atrás. E assim, ela desafia muito a nossa Isabelle, fazendo com que ela fique com mais raiva dela ainda, como também ela desafia muito o nosso Andréas. Mas o nosso Andrés, ao contrário de outras submissas, que se fizesse o que ela faz, né, falando da forma que ela faz, o tom que ela usa e principalmente algumas vezes o renegando,
ele acabaria machucando, porque ele iria castigar de uma forma que ela nunca mais fizesse isso. Já com a nossa Maia, é o contrário, porque essa maneira dela agir com ele faz com que ele tenha mais tesão, com que ele queira estar mais com ela, e assim ele percebe que ele está ferrado, porque ele está parecendo um louco correndo atrás de uma droga. Ele não consegue se livrar daquela menina, gente. Por mais que ele saiba que tem alguma coisa, que ela exala perigo. Porque quando ele olha para ela, ele percebe que tem alguma coisa naquela menina. Mas como eles investigaram e não encontraram nada, ele se joga de cabeça, mesmo ele sabendo que ele pode se ferrar. A história ela vai desenrolando, onde vai aparecer muitas coisas, lembrando que o nosso Andréas é aquele que ele não aceita traição, e dessa forma ele trata de forma bem dolorosa os seus inimigos. E aqui a autora também vai trazer várias situações no qual o Andréas ele vai entrar em ação e você vai ver ele torturando juntamente com seu irmão Alvinho e mais seus primos, né? Então, você vai ver muito isso também. A história ela é muito intensa, como eu falei para vocês. A história ela vai ter, então, muitos momentos calientes, ela vai ter muitos momentos tensos, como, por exemplo, o momento da verdade. Porque você vai estar tão inebriada nessa história, você vai estar tão assim torcendo por esse casal, mas como a gente sabe, né, vingança, ela, por mais que ela possa ser bem planejada, vai ter um momento que ela vai ser descoberta. E ele finaliza exatamente com isso, com a nossa Maia, tendo ali o seu coração dilacerado, porque ela já sabe que ama aquele homem e ao mesmo tempo ela já sabe que ela não vai conseguir ficar com ele, pelo fato que ela conseguiu muitas provas para incriminá-lo. E, gente do céu, esse momento é muito intenso da descoberta. O problema, vou dar esse spoiler para vocês, é que a forma que ela descobriu, né, que ela foi enganada pela Valesca, a forma que ela descobriu o motivo que a Valesca queria se vingar do Andréas, fez com que ela se arrependesse tanto, fez com que ela se odiasse tanto por ter seguido essa vingança. Nossa, ela se sentiu tão mal. E o pior é quando ela fica cara a cara com o Andréas. E ele deixa claro que ele sabe o que ela fez. Eu digo para vocês que nesse momento eu fiquei tão desesperada, porque ele... Só vou falar meio por cima, que eu não posso ficar falando muito. Mas eu vou dizer para vocês que ele vai olhar para ela com cara de decepção, porque ali você nota que ele já está apaixonado por ela. O olhar dele vai transmitir um pouco de dor, mas ao mesmo tempo raiva, muita raiva. E o pior é que ele não está sozinho. Está ali toda a sua família, inclusive seu pai, que não foi com a cara da Maia desde o primeiro momento, como também Isabelle. E ali, gente, é o momento da Isabelle tripudiar em cima da Maia. Ali é o momento da Isabelle mostrar para ela que quem venceu foi ela. E que agora a Maia vai ter o destino que merece. E finaliza com ele levando ela para o seu calabouço, porém, não na parte onde ele dá a ela muita dor, mas também muito prazer. Mas ele está levando ela para a parte onde os inimigos ficam, onde os inimigos são torturados e mortos. E olha, eu falo para vocês que eu finalizei o primeiro, já corri o segundo. Porque ali eu vi que tudo que eles viveram, né, onde fazia com que ela pedisse mais, vai se transformar em outra coisa. Porque a fúria dele tá tão intensa que agora tudo que ele fizer com ela não será para dar prazer, mas sim dor, dor absoluta. Então, esse primeiro livro é o momento deles se conhecerem, de tudo acontecer, mas vai finalizar com ela tendo a dor de perder o homem que ama, porque ela sabe que dali ela não vai sair viva, e principalmente de sentir na pele a toda a sua fúria. Então eu vou deixar vocês com Voraz, a iniciação, dizendo para vocês leiam e aproveitem, gente, porque já saiu os 3, então assim, você não vai ficar muito tempo sem saber o que aconteceu. Faz igual eu, terminou esse, já pula pro segundo para vocês verem qual será o castigo da Maia. Então eu agradeço muito a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.